Eu tô com calma ainda, pessoal. Eu sei que vocês estão esperando, mas não é essa semana. É a semana que vem. Eu ainda estou extremamente calmo, tá? Já coloquei a cabeça no lugar depois da terça-feira, né? Semana que vem a gente conversa um pouquinho melhor. Mas nós tivemos o começo, então, das quartas de final da Champions League. Na terça-feira, o Arsenal venceu o Real Madrid por 3-0 no Emirates e a Inter de Milão surpreendeu o Bayern de Munique por 2-1 jogando lá em Munique, né, na Alemanha. Na quarta-feira, mais duas partidas. Definido aqui, o Barcelona já eliminou o Borussia Dortmund, goleou a equipe do Borussia Dortmund. E um jogo que eu acho que tem uma chance de acontecer ainda com o PSG, com o Aston Villa, o PSG. Os franceses conseguiram uma pequena revanche para cima do Dibu Martinez, que foi viajar com o bonezinho da Argentina, provocou legal, mas saiu com 3 gols. E aquele terceiro gol, eu acho que o 2-1 para mim estava muito mais aberto, né, esse desafio, do que esse 3-1. Esse 3-1 para mim dá uma segurança maior. Talvez o duelo mais aberto seja, de fato, da Inter de Milão. Da Inter e Bayern de Munique. Só achei que você cometeu um erro aí, que você disse que o Barcelona já está classificado, mas o Arsenal não entendi. Não, porque uma coisa é você fazer 4-0 no Borussia Dortmund dessa temporada, o Borussia que não vive um bom momento, é um time fraco, é um time ruim, inclusive tá vendo entrevista o pessoal falando, os jogadores falando, não é tática, é a gente mesmo, a gente não tá conseguindo jogar, então a gente não presta. A gente é ruim, né? Basicamente é isso. E o Arsenal não, o Arsenal vai jogar no Bernabéu contra uma equipe que é diferente, o Real Madrid, ele tem essa história toda. Aí que a gente viu hoje 11 gols nos últimos 4 jogos. 11 gols nos últimos 4 jogos, mas sabe como é que é. Podem fazer um também. Pênalti pode mudar tudo. Um pênalti muda tudo, né? Aliás, a gente comentou essa semana aí, o Edinaldo, se ainda o interesse dele for o Ancelotti, já pode deixar o contrato redigido lá, que se o Real Madrid não conseguir essa remontada, aí acho que esquece, né, o Ancelotti. O Jorge Jesus talvez tenha sido o maior perdedor da terça-feira, porque a notícia que saiu é que terça-feira ele estaria negociando. O Jorge Jesus estaria tudo ali certinho. Eu imagino o presidente da CBF lá, eu recuso falar, assistir com a TV ligada no canto. Não sei se ele assiste futebol, se ele gosta de futebol, se eles entendem de futebol, mas talvez tenha chegado ao conhecimento dele de que talvez o Ancelotti estivesse à disposição. E aí o Jorge Jesus falou, então vamos assinar? Tem um sisteminha aqui que assina online, a gente já pode fazer assinatura na hora. E aí, pum, aí gol do Arsenal. Ele, não, vamos assinar. Vamos lá, primeiro, o Real Madrid. O Real Madrid, eu acho que o Carlo Ancelotti não cai mesmo sendo eliminado pelo Arsenal. Se for cair, vai cair depois da temporada, e ainda tem uma temporada típica com o Mundial, e eu acho difícil que o Real Madrid queira mudar antes do Mundial o seu técnico. Até porque não é um técnico qualquer, é alguém que já provou várias vezes, já teve momentos difíceis no Real Madrid, deu a volta por cima. Inclusive, na primeira negociação com a seleção brasileira, ele estava para cair também. Né? E não caiu e foi campeão da Liga dos Campeões. Então, nós temos que ter cuidado com isso, mas a CBF talvez não tenha. Né? Talvez espere de novo e de repente o Fernando Diniz está livre, não está? Dessa vez ele pode assumir a seleção de forma 100%. Quinta-feira, nesse horário que a gente está gravando, ele está livre. Aliás, o Cruzeiro joga mal por causa da ausência do Diniz também, essa é outra questão. Precisa demitir o Diniz. Vamos voltando lá, Arsenal, Real Madrid. A questão do Real Madrid é sempre você tem um Mbappé que pode decidir, você tem o Vini Júnior que pode decidir, você tem o Rodrigo que pode decidir, você tem o Bellingham que pode decidir. São muitos nomes, e se o Arsenal tiver o azar de 2 deles estarem num dia inspirado, o Real pode sim fazer 3-0 e levar para uma prorrogação. Não seria nada incomum. Agora, seria para o Arsenal uma vergonha muito grande deixar isso escapar, porque o Arsenal tem que chegar em Madrid e fazer o que fez na Inglaterra, que é jogar um bom jogo sem se intimidar. Se intimidar, o Real Madrid vai engolir. Ponto. Se vai conseguir 4 gols, 3 gols, não sei. Mas se intimidar, vai passar por um sufoco. Então o Arsenal tem que ir para jogar, e se fizer isso com tranquilidade,
mas sem abrir mão de tentar castigar o Real Madrid, que já provou que tem problemas também para se defender, eu acho que se fizer isso, o Arsenal vai ter uma noite mais tranquila no Santiago Bernabéu. Agora, se tentar fechar a casinha, pode passar por maus bocados, porque o Real Madrid pode decidir em 1-2 lances, porque tem jogadores fantásticos que decidem em 1-2 lances. Eu acho que o que deu errado para o Real Madrid, o jogo foi muito similar ao que eles fizeram contra o Manchester City. O City martelou, mas o City não achou. E aí entra, né? Eu ia fazer a brincadeira que o Arsenal tinha que jogar o arroz com feijão, e era só o arroz, bastou. Imagina se tivesse feijão também. Que ele coloca a bola. Aquele gol, ele muda a história definitivamente do duelo, porque me passava a impressão que o Arsenal ia martelar, o Courtois fez grandes defesas, ia criar talvez uma bola bandida no fundo, o Vini fizesse, o Mbappé poderia ter feito no primeiro tempo, um golzinho achava ali, ou então o 0-0, e aí chegava no Bernabéu, cara, esquece, o Real Madrid ganhar. Sai o primeiro gol, aí a felicidade que foi o segundo, né? Dá confiança no Rice, que vai lá, bate aquela falta e faz aquele segundo gol. São coisas do futebol. Ninguém ia apostar que o Rice ia fazer 2 gols. O Arsenal jogou bem, mas não jogou para 3-0. Essa que é a verdade. Não, eu acho que no final das contas o 3-0 foi barato pro Real Madrid. Se você for olhar os lances, se tivesse sido 4 ou 5, mas os gols saíram por causa do Rice. Se o Rice não faz aquele gol que ele nunca fez na vida... Isso. Não teria sido assim. Eu acho que o Real Madrid foi surpreendido sim pelo Arsenal, mas de uma forma diferente. Foi uma forma diferente do que eles estavam esperando, né? Porque, exato. Óbvio, um jogador que nunca fez um gol de falta na carreira, você não vai esperar que ele faça 2 justo naquele dia. Mas por bola, sim, o Arsenal poderia ter feito talvez 4 ou 5. Mas eu ia dizer, eu não espero do Arteta uma postura tão defensivo. Acho que o objetivo do Arsenal tem que ser ir para Madrid e tentar fazer um gol, porque aí eu diria que mata. E eu até ouvi o Henry antes do jogo ele falando, né, que o Arsenal não podia se abalar, não podia sentir o Real Madrid, não tinha que respeitar demais. É um time que vem sofrendo muitos gols, né, já vinha sofrendo ali, e você tem velocidade pelos lados do campo, você tem o Martinelli, você tem o Saka, tem um cara que, o Merino, o jeito que ele tá fazendo gol, agora são 6 gols em 10 jogos, e a batida que ele dá, a chapada que ele dá para fazer o terceiro gol, é muito de atacante, né? Porque você não tá esperando um jogador que não é um improvisado ali, um meia, um volante, fazendo essa função. A história do Rice, conversava com o Rodrigo agora mais cedo, talvez a armação da barreira do Courtois tenha sido errada, né? Justamente porque ele tinha certeza que ia vir o cruzamento. O Arsenal não fazia um gol de falta desde 2021. Tem lá o Jover, que é um francês, que é um especialista para trabalhar a jogada de bola parada no Arsenal. O Arsenal é o time que mais faz gols de bola parada na Inglaterra. E sempre essa jogada trabalhada. Nunca é uma cobrança direta. Aí acho que o Courtois falou, bom, eu vou colocar aqui, ao invés de deixar esse cara aqui extra, vou botar o cara aqui pra marcar, porque a bola vai vir pelo alto. Ele nunca bate direto. E até o Rice comentou, ele deu algum... Eu não sei pra quem foi a entrevista, mas ele comentou. A ideia era realmente jogar a bola na área. Mas eu olhei o posicionamento que o Courtois montou a barreira, eu falei, vou bater, tá ali pra mim. E ele conversou com o Saka, né? Ele falou assim, não parece certo ter que... Tem aquela questão do feeling, né? Você treina a semana inteira, mas tem o feeling na hora do jogo, é muito importante. Não parece certo. Eu acho que o Saka falou, cara, você tá contente, tá confiante? Vai nessa. E ele, isso na era dos dados aí, do jogo, todo pensado através da qual a probabilidade maior, e ainda, felizmente, tem ali o fator humano do jogador ter a percepção que era para bater no gol, né? E isso passa a confiança pro segundo, né? E a felicidade de encaixar a bola. Porque não é fácil, né? Não é fácil colocar aquela curva, né? Das 2 faltas, né? Ele foi muito feliz. É até difícil você dizer, esse jogador nunca acertou antes, porque ele cobrou tão bem, né? 2 diferentes, né? Roberto Carlos estava na arquibancada, você viu isso aí, eu vi, achei sensacional. Roberto Carlos é ótimo. Mas acho que era legal também comentar do Merino, porque agora é mais fácil dizer, porque vem dando certo, mas era uma improvisação, né? Com um jogador de meio campo.
Mas se você for parar para pensar, o Havertz também era um jogador que era aquele tipo que a gente nunca sabe. O que é o Havertz? Ele é centroavante, ele é segundo homem da frente, ele é meio atacante. Camisa 10. Camisa 10. Gabriel Jesus mesmo. A gente nunca sabe. Passa a Copa sem fazer... o Havertz deu um título pro Chelsea nessa função aí de falso 9, e o Merino, que não era dessa função, acaba que também deu certo. Então... O Gabriel Jesus é o falso volante. O volante que joga de centroavante ali. Ele serve para marcar a saída de bola. A França em 2018 ganhou a Copa sem o Giroud fazer um gol sequer, mas pro Brasil era um problema, pra França não era. Então a gente leva o problema mais grave para um lado e deixa para o outro. Usar os números, eu adoro o número, mas você consegue mentir só falando números verdadeiros, né? Tem que tomar cuidado com isso. Mas Bayern de Munique, cara, me surpreendeu, viu? Eu gostei muito do jogo da Inter. Eu acho que a Inter fez um jogo muito consciente. Me surpreendeu até pelo que ela vinha jogando. Eu falei aqui que esse seria o mais equilibrado dos confrontos, Bayern e Inter, e foi um confronto muito equilibrado. O Bayern teve momentos de domínio, por isso eu acho que o Bayern pode vencer lá na Itália, não seria também surpreendente, porque quando dominou também foi com aquela pressão alemã que a gente conhece, com muita intensidade, e aquele estilo de jogo que se entrar uma, entra duas, entra três, o Kane perdeu o gol, ou seja, eles podiam ter feito também melhor, mas se você pegar os 90 minutos, a Inter foi melhor na casa do Bayern. Quando a Inter teve bem, teve uma fluidez no jogo em que ela conseguia atrair o Bayern e depois saindo jogando de forma vertical mais pensada, trabalhada e que levava muito perigo. E eu diria que Lautaro Martinez e Thuram são jogadores que se movimentam muito bem, têm força física, mas se tivessem ali um pouquinho mais de capricho na finalização, né? De precisão na finalização, a Inter teria ali uma facilidade ainda maior, poderia ter feito ali mais gols. Inclusive o gol do Lautaro foi um golaço, com um toque também bem interessante do Thuram, quem não viu veja. Foi um jogo foi um jogo muito bom, muito tático e de muitas alternâncias assim, de domínio, né? Esse foi um jogo que foi mais ou menos o que eu esperava, um jogo muito equilibrado contra um Bayern que ainda não é aquele Bayern que te passa aquela segurança e que o Inter soube explorar em vários momentos do jogo essa insegurança do Bayern. E a Internacional já fez final aí nos anos recentes. Sim. É um time que está sempre ali beliscando. Acho que pode surpreender, acho que pode chegar mais longe do que a gente esperava mais uma vez, porque a gente nunca espera, né, que os italianos hoje em dia cheguem tão longe. Sim, desde a Juventus. Eu diria que se o Arsenal elimina o Real Madrid é hoje o grande candidato, naturalmente. Tem o Barcelona, que é um time muito instável, porque é um time que pode te golear de 5-0, mas também é um time que pode que abre muito espaço. 5-4, igual eles fizeram contra o Benfica. Exato. Eu imagino aqui nós vamos ter, se a Inter passar e o Barcelona passar, o Barcelona vai passar. O Barcelona já passou. Foi um passeio contra o Borussia Dortmund, porque é muito melhor time. O Borussia ainda tentou, fez o melhor. Criou uma boa chance. Acho que foi, O Guerrassi perdeu um gol ali, claríssimo. Ou seja, podia ter tido sorte melhor, mas via-se que é um time inferior e que era questão de tempo. Aliás, o que joga de bola, o Lamine Yamal, é impressionante. É assustador e ele não fez 18 anos ainda. É fácil, não, né? É impressionante. Eu vejo falando que o futebol é tão fácil. Exato. Eu acho que o Rafinha, uma das coisas que fazem o Rafinha jogar melhor é que o Lamine Yamal ali dá uma abertura ali do outro lado. O Rafinha jogando na esquerda, outro problema, porque o Rafinha joga da esquerda indo para o centro, mesma posição do Vini Júnior, o que deveria ser do Rodrigo também. O Rafinha joga muito bem, mas quem me chama sempre atenção é o Lamine Yamal quando eu vejo o Barcelona. Mas vai ser um confronto muito interessante do Barcelona com a Inter. Por quê? Porque a Inter tem um jogo de saída que atrai para jogar. E tem uma saída vertical muito rápida. Com jogadores com toque de bola muito bom e com atacantes que se movimentam muito. Então eu acho que vai ser um desafio muito grande o Barcelona fazer essa linha alta contra a Internacional. Eu tô curioso se vai funcionar ou não, né? Quer dizer, primeiro,
se a Inter passar, obviamente, do Bayern, porque para mim é o confronto mais em aberto aqui. O PSG é melhor do que o Aston Villa, foi muito melhor do que o Liverpool, que é... Muito não, mas foi melhor do que o Liverpool nos 2 jogos, e o Liverpool é muito mais time que o Aston Villa. Então o PSG faz o que todo mundo achava que ia fazer, até levou um susto, porque o Aston Villa é também um bom time. Saiu na frente ainda. Mas com 2 gols de diferença, acho difícil o Aston Villa conseguir reverter isso, porque é um time inferior. O Arsenal tem que dar aquela pipocada amarelada a monstro em Santiago Bernabéu, né? Eu sinto que o Rafael aqui não está tão confiante. E o Bayern de Munique e Inter é o único que para mim está realmente aberto. É o único confronto que eu não vejo assim. Eu vejo a Inter ligeiramente favorita, porque vai decidir em casa e porque fez um jogo em que foi ligeiramente superior ao Bayern, mas o Bayern deu em vários momentos do jogo mostrou que pode conseguir buscar esse resultado. Aqui para mim é o único confronto que está em aberto, totalmente em aberto. Sobre o PSG, eu queria falar com o Rodrigo aqui. Tirou aquela... eu não gosto da história da camisa, eu sempre sou um cara que briga muito com a história de camisa ganhar, porque se fosse camisa o Liverpool tinha passado contra o PSG, né? A história da camisa, eu sempre brinco também, que ela funciona 100% das vezes que dá certo. Então, sempre que ganha o time maior, você fala a camisa. Aí, quando perde, ele pipocou. Não, mas ele é pipoqueiro e ele tradicionalmente é pipoqueiro. É sempre a mesma coisa. O time do PSG agora entra em campo nessa Champions. Acredito que sem a diretoria, sem o Emir, sei lá quem que tá em cima deles, sem falar assim, Champions a gente tem que ganhar, hein? Eu acredito que esse ano, até por não ter aquele investimento todo, seja menos pressão. E isso facilita também o time a jogar, né? Eu não vou dizer que é o melhor futebol da Liga dos Campeões é o do PSG, mas por conta do Barcelona. Mas talvez seja o segundo melhor. E sim, mas entra sempre naquela questão, né? Que eles estão o ano inteiro treinando e o jogo para valer mesmo é só a Champions League, né? Talvez a pressão também tenha tirado um pouco mais por conta disso, que esse ano ninguém espera. O PSG desfez todos os medalhões e agora tá uma garotada ali que não tem tanta pressão. Mas para mim o Arsenal é o que vai balizar a graça aí da Champions League. Se o Arsenal tirar o Real Madrid, abre e mesmo o PSG pode ganhar. Mas isso que você diz da camisa, só tem um time que eu acho, que eu sempre falo eu acho uma besteira de falar que camisa ganha jogo, mas tem um que eu diria que sim, na Liga dos Campeões é o Real Madrid, fora isso. Não acredito também. Eu analiso o jogo, não analiso camisa, né? É isso. O futebol do PSG é um futebol que dá para buscar o título. Não é o único. O Arsenal fez 3-0 no Real Madrid jogando muita bola. Eu acho que o PSG é melhor do que o Arsenal. Se tiver um PSG Arsenal, eu apostaria no PSG, mas Continue. Se o Arsenal ganha do Real Madrid, por que não ganha do PSG? É claro que pode. Eu acho que não vai ter nenhum confronto nenhum nessa fase que seja fácil. Eu acho que não vai ter um Barcelona-Dortmund no PSG Aston Villa, que todos nós sabíamos, ou esperávamos pelo menos, que fosse passar o Barcelona e o PSG sem muita dificuldade. Então você tem o PSG, vai ter ali o Arsenal provavelmente, é extremamente acessível, ou seja, o Arsenal passar de novo vai ser novamente uma zebra, e independente de camisa, né, nesse caso as duas camisas internacionalmente não tem assim grande tradição, né? Eu só ouço. E você teria um Barcelona contra o Bayern ou a Inter. Eu acho que todo mundo que passar tem condição aí de brigar pelo título. Essa que é a verdade. O futebol que eu mais gosto desses é do PSG e do Barcelona, obviamente. Né? Mas também me atrai um pouco acho que a Inter tem uma forma de jogar diferente desses dois, e que pode ser um desafio também. Eu não gosto muito do trabalho do Kompany no Bayern, não me convenceu. Eu não sei se eu assisti os jogos errados, mas nunca me agradou ali.
Não entendia nem por que ele tinha virado o treinador não tinha currículo para isso. PSG eu tenho só minhas dúvidas porque, como disse o Rodrigo, ele passa treinando o tempo inteiro. Eu não consigo balizar nada pelo campeonato francês. Nível a baliza muito... deles esse ano é o jogo contra o Liverpool. Eles têm que sempre tentar atingir aquele nível. Então, fácil, né? E é complicado, tá? Então, não sei. Eu que eu falei, eu vou ficar aqui, vou seguir na minha, tá? Talvez semana que vem eu volte triste, chateado aqui, mas... né? Ou então eu volto, não, aposta contra, é a melhor coisa que pode acontecer. Não, agora eu não aposto contra o Arsenal mais, não tem Não, como. você acabou de falar, já é zebra, tá? Contra o Real? Tudo e contra todos, tá? Até contra o PSG. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vou encerrar por aqui antes que eu me complique mais. Tá certo? Massa, aquele abraço, até a próxima semana. Um abraço a todos. Rodrigo, valeu. O Arsenal tá classificado. Pode cravar que o Arsenal tá classificado. Não. Só semana que vem. Eu aposto no Arsenal também. Já vi muita coisa no Bernabéu. Rápido, então é Arsenal e PSG e sem ficar em cima do muro. Inter e Barça. Inter e Barça. Bayern e Barça, só pra ficar diferente. Tá aí. Eu já tinha falado minha opinião lá atrás. Pessoal, muito obrigado. Agradeço demais quem acompanhou aqui o nosso programa nessa semana. Quem deixou o seu like já, se você não deixou ainda, lembre-se de deixar o seu like, de compartilhar o canal, de se inscrever no canal e compartilhar aqui para que a gente chegue para mais pessoas, valorizar o trabalho. A gente está tentando fazer as coisas mais sérias. Queremos discutir, mas sem baixar o nível, né? Tendo ali uma qualidade na conversa. Por isso mesmo, a sua opinião é importante. Deixa seu comentário aqui embaixo também. A gente vai ler, vai comentar também, vai discutir. É assim que funciona o futebol. Valeu, pessoal. Semana que vem a gente volta. Aquele abraço.